Olá pessoal, mais uma aula de matemática no Enem. Esse é o segundo vídeo sobre o tema grandezas proporcionais. Para quem não viu a primeira parte, vou deixar o link na descrição do vídeo. Hoje irei começar a resolver questões do Enem que envolvem esse tema. Vamos começar? Para inaugurar os vídeos de resolução de problemas das provas do Enem, eu peguei aqui a prova amarela do ano de 2019. Eu vou começar com essa prova de 2019, eu pretendo fazer todas as questões, só que não vou colocar em ordem, eu vou pegar picadinho de acordo com o tema que eu tô trabalhando, tá? De vez em quando eu vou pegar algumas de 2018 e 2017 também, de acordo com o tema que eu tô trabalhando. Mas vou começar aqui com a prova de 2019, peguei o caderno amarelo. E para trabalhar o tema grandezas proporcionais, eu peguei aqui como exemplo algumas aplicações onde a gente utiliza os conceitos de proporcionalidade. Uma das aplicações de grandezas proporcionais é na transformação de unidades de medida, que é muito cobrado nas questões. São problemas simples, mas que se não tomar um cuidado, é perigoso errar. Então, vamos começar aqui com essa questão. Questão 136. A bula de um antibiótico infantil fabricado na forma de xarope recomenda que sejam ministrados diariamente no máximo 500 miligramas desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 quilos pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10 ml, 50 ml, 100, 250 e 500 ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrada no tratamento, evitando a sobra de medicamento. Considere que 1 grama desse medicamento ocupe um volume de 1 centímetro cúbico. Então, a capacidade do frasco em mililitro que esses pais deverão comprar Então, a gente vai ter que encontrar a capacidade do frasco com a dosagem total que essa criança irá beber durante todo o tratamento. Então, aqui fala o seguinte, vamos começar a anotar os dados. Eu tenho que, para cada 1 quilo de massa do paciente, vamos discriminar aqui para a gente não confundir, é sempre bom colocar 1 quilo do paciente, a dosagem máxima a ser tomada no remédio por dia é de 500 miligramas. Como o paciente tem 20 quilos, qual seria a dosagem máxima por dia que esse paciente vai tomar? Então, aqui a gente tem um caso de grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Basta fazer aquele testezinho do dobro. Por exemplo, 1 quilo de massa da pessoa, ela toma 500 miligramas, então se essa pessoinha tiver 2 quilos, ela vai tomar 1000 miligramas, ou seja, dobrou a massa da pessoa, então também dobra a massa da dosagem a ser tomada. Então, isso quer dizer que essas grandezas são diretamente proporcionais, tá? Então, sabendo disso, a gente tem que 1 está para 20, assim como 500 está para X, que é a dosagem que eu quero saber, que equivale a 20 quilogramas do paciente. Isso aqui, essa igualdade de proporções, onde a gente tem um valor desconhecido, a gente chama de regra de 3.
é um importante instrumento para a resolução de problemas que envolvem grandezas proporcionais, tá? Então, aqui, basta a gente utilizar aquela propriedade que eu falei na aula passada. Se 1 está para 20, assim como 500 está para x, então, 1, deixa eu pegar uma cor diferente aqui. Então, 1 vezes x é igual a 20 vezes 500. Logo, x é igual a 10.000 miligramas, correto? Então, a dosagem que essa criança vai tomar por dia é de 10.000 miligramas. Só que, perceba que a gente quer a resposta em ml, correto? Então, a gente tem que transformar essa unidade de medida, que é de massa, na verdade, né? Para sua equivalência em ml. Aí a gente vai utilizar uma informação muito importante que foi dada aqui no problema. Aqui, ó, considere que 1 grama desse medicamento ocupe um volume de 1 centímetro cúbico. Então, aqui, vamos lá. A massa, que é 1 grama, equivale a um volume de 1 centímetro cúbico. E aqui eu coloquei uma informação muito importante que vocês têm que saber, que a cada 1 centímetro cúbico, nós temos 1 ml em capacidade. Então, pensando em capacidade, 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, juntando essa informação que foi dada pelo problema, que 1 grama equivale a 1 centímetro cúbico em volume, mais essa informação de que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml em capacidade, que essa informação tem que estar dentro da sua cachola de conhecimento, então a gente pode encontrar o que equivale 10.000 miligramas em ml. Como? Ora, fazendo equivalência. Primeiro lembrar que outra informação importante que tem que estar gravada, que a cada 1 grama a gente tem 1.000 miligramas. Então, se 1 grama equivale a 1.000 miligramas, então quantos gramas equivale 10.000 miligramas? Bom, então usando o fato de que 1.000 miligramas é igual a 1 grama, então a gente transforma 10.000 miligramas para grama. Então, você pode utilizar novamente aqui a regra de 3, né? Para encontrar esse valor aqui em gramas, ou simplesmente você pode fazer 10.000 miligramas dividido por 1.000 miligramas, que você terá a quantidade de medicamento em gramas. No caso aqui, 10.000 miligramas equivale a 10 gramas. Então, se 1 grama equivale a 1 centímetro cúbico, que equivale a 1 milímetro, então 10 gramas equivale a 10 centímetros cúbicos, que equivale a 10 ml. Ou seja, a dosagem máxima diária que a criança deve tomar é 10 ml, tá? Então eu vou aqui logo marcar a letra A. Cuidado, negativo. Todas as vezes que você pensar que achou a resposta, leia o problema de novo, para ver se era isso mesmo que o problema queria. Vamos ler de novo? Não, isso não é perder tempo.
a bula de um antibiótico infantil fabricada na forma de xarope recomenda que sejam ministrados diariamente no máximo 500 mg desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 quilos pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser encontrado em frascos de 10, 50, 100, 250 e 500 ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrada no tratamento todo, evitando a sobra de medicamento. Considere 1 grama desse medicamento ocupe um volume de 1 centímetro cúbico. Pergunta é: a capacidade do frasco em mililitro que esses pais deverão comprar para o tratamento todo, que é em 5 dias. Aqui a gente tem a quantidade que a criança vai tomar em apenas um dia, que é 10 ml. Então, para 5 dias, os pais vão precisar comprar 50 ml. Então, letra B. Ok? Qualquer dúvida com relação a essa questão, comente aqui embaixo. Agora vamos para outra questão que envolve unidade de medida, né? E grandezas proporcionais. Bom, vamos lá. Questão 152. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto, numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento dessa banheira, será preenchida em 80% de sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo de embalagens desse cosmético é... Aqui, novamente, temos capacidade medida em litros do rendimento do produto, capacidade da banheira medida em metros cúbicos, né? E aqui ele quer o número mínimo de embalagens desse cosmético, né? Vamos começar descobrindo quantos litros de produto são necessários para preencher esses 80% aqui de capacidade. Vamos trabalhar aqui novamente utilizando regra de 3, por conta da proporcionalidade entre essas grandezas. Principalmente quando a gente trabalha com porcentagem, é o melhor instrumento, torna a resolução do problema mais simples, mais fácil, né? Então, aqui diz que o volume da banheira é de 0,3 metros cúbicos. Isso na banheira toda, né? E o todo em porcentagem, a gente sabe que é 100%, né? Então, 100% da banheira equivale a uma capacidade de 0,3 metros cúbicos, né? Agora, e 80%, né? Qual é o volume que vai ser preenchido em 80% da banheira? Então, aqui a gente utiliza a regra de 3 simples, né? Então, aqui eu já posso multiplicar os meios e os extremos, né? E aí temos que 100% vezes x, o que é 100%, gente? Todo mundo enxerga que 100% é 1, né? 100 dividido por 100 é 1. Então, x vezes 1 é x. E 0,3 vezes 80% é 0,3 vezes
0,8, né? 80% é 80 dividido por 100, né? Então, vira 0,8. Então, x é igual a, como 3 vezes 8 é 24, e aqui eu tenho uma casa decimal mais uma casa decimal, basta contar. 1, 2, passa a vírgula, 0,24. Então, o volume que vamos preencher na banheira é de 0,24 metros cúbicos, tá ok? Agora, precisamos saber qual é a equivalência desses 24 centésimos de metros cúbicos em litros, né? Então, a gente pode utilizar a regra de 3 novamente. Se a gente sabe que 1 metro cúbico equivale a quanto? Equivale a 1000 litros, né? Então, agora eu quero saber quanto que 0,24 metros cúbicos equivale em litros. Vamos chamar aqui de C de capacidade. Então, podemos utilizar novamente a regrinha de 3, né? Efetuando a multiplicação dos extremos pelos meios, né? E teremos C vezes 1, que é C, igual 0,24 vezes 1000 é igual. Então, fica 240 litros. Quantas embalagens que equivale a 240 litros? Então, vem aqui outra regrinha de 3, porque agora eu estou comparando a grandeza, número de embalagens, por capacidade, né? Então, aqui eu sei que uma embalagem equivale a 2,7 litros. Então, 240 litros equivale a quantas embalagens? Vamos chamar de Y. Quantas embalagens? Regra de 3, novamente, torna a coisa muito simples. Então, novamente, a gente toma o produto dos extremos e do meio. Então, temos que 2,7 vezes y é igual a 240 vezes 1, que é 240. Y, então, é igual a 240 dividido por 2,7. E até eu fazer essa conta com vírgula de divisão, tira a vírgula desse negócio. Para tirar a vírgula daqui, o que a gente precisa fazer? Não é multiplicar por 10? Que aí a vírgula passa para cá e vira 27? Então, multiplique por 10, sabendo que tem que multiplicar no numerador também para não perder a equivalência da fração, das frações. Então, fica 2.400 aqui, dividido por 27. Aqui, basta a gente verificar que esses dois números são divisíveis por 3. Então, dividindo aqui, 24 dividido por 3 é 8. Então, 2.400 dividido por 3 é 800. Dividido por 27 dividido por 3, 9. Que vai dar uma dízima periódica, 88,8888888, infinitamente, né? Mas, por acaso, existe uma existe 0,8 de embalagem? Não. Embalagens de produtos a gente compra de forma inteira. 1, 2, 3 e assim por diante. Então, a quantidade mínima de embalagens que deve ser compro desse cosmético tem que ser no mínimo que 89 embalagens. Menos que isso, não vai preencher a banheira em 80% da capacidade. Então, o número mínimo de embalagens desse cosmético é 89. Então, alternativa C. Mais uma questão de transformação de unidades de medida da prova de 2019, aqui na questão 167.
O sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. Aqui diz que uma polegada, então, equivale a 2,54 centímetros. Uma jarda equivale a 3 pés e uma jarda também equivale a 0,9144 metro. Bom, o que ele quer? Ele quer um pé em polegada. Bom, se uma jarda equivale a 3 pés e equivale também a 0,9144 metro, então 3 pés equivale a 0,9144 metros, né? Bom, eu quero saber quanto que vale um pé, tá? Mas do outro lado, eu tenho uma medida em metros. E eu sei que a relação que está sendo dada aqui é de polegada com centímetros. Então, eu acho natural, né, que a gente passe essa quantidade de metros para centímetros. Uma informação também importante saber, tem que estar aqui, é que 1 metro equivale a 100 centímetros. Ora, se 1 metro equivale a 100 centímetros, então 0,9144 metros equivale a quantos centímetros? Pode utilizar a regra de 3 aqui, ou simplesmente multiplicar por 100. E a gente vai ver, então, que 3 pés equivale a 91,44 centímetros, ok? Bom, quero saber um pé equivale a quantos centímetros? Regrinha de 3 novamente. Deixa eu mudar a cor aqui. A gente tem 3 vezes x é igual a 1 vezes 91,44, que é 91,44. Então, x é igual a 91,44 dividido por 3. 91,44 dividido por 3 é igual a 30,48. Então, um pé equivale a 30,48 centímetros. Agora, a gente volta nessa equivalência aqui, de que uma polegada equivale a 2,54 centímetros, né? E aí, a gente tem que... Ai, eu fiquei com pouco espaço aqui. Vamos apagar essa parte aqui de cima. Aqui a gente tem, então, que uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Então, eu quero saber quanto equivale 30,48 centímetros, né? Eu quero saber isso. Qual é esse valor? Porque eu sei que exatamente esse valor aqui equivale a um pé também, né? Aqui, quando a gente tem 1 sobre x igual a 2,54 sobre 30,48, a gente não precisa multiplicar os termos do extremo e dos meios. Aqui basta a gente inverter, porque 1 sobre x é o inverso de x. Então, invertendo, a gente tem x. E invertendo o segundo membro, a gente tem 30,48 dividido por 2,54. Ok? Agora é só efetuar essa divisão.
para facilitar, veja que esses dois números são decimais e vão só até a casa dos centésimos. Então, basta multiplicar os dois por 100, multiplica por 100, e aí você efetua a divisão de 3.048 por 254, tá? Que vai dar um valor de, pegar minha colinha, 12 polegadas. Correto? Que é a alternativa D. Por hoje é só, mas mais pra frente eu vou fazer outros vídeos com mais resoluções de questões dessa prova de 2019. Abração!